Salmos 124. Quem achou, diga amém. Quem puder ficar de pé só um minutinho. Você vai ler o Salmo 124, versículo 8, para ser rápido. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Mais uma vez, 124, verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Diga amém por essa palavra. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. E você não vai esperar por ninguém, tá? Você vai orar, manifestar sua fé ao Senhor. Fale com Ele agora, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Irmãos, salmos são tratados assim, ó, salmos, orações, né? Quando você for ler salmos, você vai ver homens fazendo o quê? Orando. Esses homens estão em oração. Então salmos são orações a Deus. Homens que estão aflitos, homens que estão gratos também a Deus, homens aflitos que estão orando a Deus por um socorro. Também homens que estão gratos a Deus, orando em louvor, a gratidão a Deus. Então salmos tem a ver com orações, mas também tem a ver com cânticos, louvores. Amém? Esses salmos 124, como a maioria dos salmos, né, é feita por Davi, como eu já falei, um grande compositor, adorador do Senhor. E dentre vários salmos, esses salmos 124, que lemos só um pedaço, vou ler mais depois. Esses salmos é conhecido como um salmo de romagem, ou salmo dos degraus. O que quer dizer isso? Eu vou te explicar. O povo saía da sua terra, o povo de Deus, olha para mim aqui, o povo de Deus saía da tua terra e ia cultuar a Deus nas festas anuais que tinha para Deus. Nessas festas anuais, eles caminhavam muito tempo, e ali alguns levavam seus animais como um sacrifício a Deus. Outros, seus animais não iam suportar a viagem, a longa viagem. O que eles faziam? Compravam os animais em Jerusalém para ofertar ao Senhor. Mas enquanto eles iam na viagem, o que eles faziam? Louvavam a Deus. Eles cantavam em forma de dar um novo ânimo. Olha isso. Eles louvavam a fim de dar um ânimo a permanecer na caminhada. Repare a importância de louvar a Deus. Quem já viu isso aqui, ó? Aqueles guardas, né, do exército, não sei. Uns correm na frente, falam uma frase, os outros repetem atrás. Alguém já viu isso? Aquele cântico, como um cântico que empurram eles para frente, para não desanimarem, para prosseguirem. Assim era esse povo. Eles iam para as festas anuais cultuar ao Deus eterno, adorar a Deus. Mas enquanto eles iam com seus animais, com seus familiares, uma longa viagem, o que eles faziam para dar força, para continuar a caminhada? Eles louvavam esses cânticos a Deus. Está desanimado, irmãos? Louve.
a caminhada está difícil, continue louvando a Deus. O que você acha e por que você acha que Paulo e Silas, mesmo em meio àquela situação, viu, irmã Marlene, naquela situação, eles continuaram, eles começaram a louvar ao Senhor? Está triste, louve, ore. Está triste, levante um clamor a Deus. Está feliz, levante também um clamor a Deus. Em todo tempo louve a Deus, no tempo bom, no tempo ruim, para dar um novo ânimo. Então esse povo, na caminhada para a festa do Senhor anual, eles se alegravam. Esses cânticos durante a romagem, durante a caminhada, eram cânticos alegres, cânticos contentes, cânticos, Belinha, que davam novo ânimo para eles permanecerem. É isso, meu irmão. Não deixe as suas dificuldades calarem o teu louvor. Não deixe que os teus problemas façam vocês pararem de louvar ao Senhor. Esse cântico aqui, esse é que nós lemos aqui agora, é um cântico, está aqui no tema, ó, cântico dos degraus de Davi. Então, enquanto o povo caminhava para a festa anual, quem estava lá? Seus familiares. Olha a importância de levar a sua família para cultuar o Senhor. Estavam seus familiares, alguns levavam seus animais, como eu já falei, outros compravam os animais perto do templo, porque alguns animais não aguentavam a caminhada, por estarem velhos, né? Por estarem doentes, não conseguiam chegar até lá. Então alguns compravam seus animais ali. Mas esse povo estavam indo, caminhando e louvando. Louvando quem? Deus. E por quê? Por todos os livramentos que Deus deu, toda a salvação que Deus deu a eles diante dos seus inimigos. Meu irmão, talvez você não tenha notado, mas quantos livramentos Deus tem te dado. Deus trouxe você aqui hoje para te falar, minha irmã, meu irmão, quantos livramentos você já recebeu de Deus e nem percebeu. Quantas vezes Deus te livrou das mãos dos seus inimigos e você não percebeu. E este povo vai começar, pastores, a louvar ao Senhor por todos os benefícios, pela bondade de Deus, pela ação de Deus. Meu irmão, só nesse ano que começou em janeiro, quantas vezes Deus já me livrou de muitas coisas que eu não enxergo. A maioria das minhas lutas, eu não enxergo elas, mas Deus já me deu o livramento, já me salvou das mãos dos meus inimigos. Então este povo vai caminhando alegremente e louvando a Deus pela salvação e pela libertação. Pela salvação e pela... Você é salvo? Você é liberto? Então louve a Ele em gratidão. Pode aplaudir o Senhor. Alguns não conseguem mais se alegrar no louvor porque não entenderam ainda a salvação e o livramento de Deus. E eu tenho mais algo para te falar ainda hoje. A salvação de Israel diante dos seus inimigos foi ação direta de quem? Foi obra de quem? Então, se foi dele a salvação e o livramento, o louvor é direcionado a quem? Esse é um dos motivos
que não louvamos Maria, não louvamos Paulo, não louvamos nem Davi, louvamos a Deus eterno, louvamos ao Pai, ao Espírito Santo de Deus, porque Ele disse: eu e o Pai somos um. Louvamos a Ele, porque toda fonte de livramento e libertação não vem de outro, a não ser do nosso Deus. Enquanto muitos falam: eu fui liberto porque Deus operou, mas a Maria passou na frente. Enquanto muitos falam: eu fui liberto, eu alcancei a cura, o milagre, porque Deus trabalhou, mas Pedro passou na frente, São Paulo passou na frente, São Paulo trabalhou. Pelo contrário, somente foi a ação de Deus em nossas vidas. Agora olha isso. Vamos ler agora comigo o Salmo 124, verso 1. Vamos ler. Se não fora, ou se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, diga obrigado, Jesus. Diga aí, obrigado, Jesus, irmão. Essa mensagem começa com uma grande reflexão. Olha para mim para você entender aqui. Você lê na sua casa, tá? Para você entender. Essa mensagem começa, pastores, com uma grande reflexão. Qual que é a reflexão? O que aconteceria com o povo de Israel diante das suas batalhas? Olha para cá, diante das suas guerras, se Deus não estivesse ao lado deles. Vamos refletir aqui alguma coisa. Olha para mim, vamos refletir. O que aconteceria comigo se o Senhor não estivesse ao meu lado? O que aconteceria comigo se o Senhor não estivesse ao meu e ao seu lado? Então esses salmos já começam no cântico com uma reflexão. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que será que aconteceria conosco? Davi vai dizer aqui no cântico, vamos ver aqui, ó, verso 2. E o 3: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Diga amém. Olha para mim aqui. Davi vai usar assim, ó: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, os inimigos teriam nos engolidos vivos. Davi vai ilustrar assim, ó: como se houvesse um grande terremoto, a terra se abrisse e engolisse uma nação inteira, todos vivos, engolisse e fechasse e matassem todos. Se não fosse o Senhor, Davi enxerga que isso aconteceria conosco, mas não aconteceu com o povo de Israel, porque Deus estava ao lado deles. Isso só não aconteceu com você, meu irmão, porque Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado. Os inimigos não acabaram com você. Os inimigos não te engoliram vivo, assim como um terremoto que abriu, fendeu a terra, engoliu aquelas pessoas vivas, e ali, como se fosse uma boca, engoliram todos e mataram. Se não fosse o Senhor, os inimigos teriam feito isso conosco, mas graças ao bom Deus, Ele está ao nosso lado.
E isso não aconteceu, porque ora diga Israel, quer dizer, ora diga Júnior, diga Tarciso, diga Madalena, diga Ana, se não fosse o Senhor que estava ao seu lado, o que seriam de vocês? Ele vai comparar também, no verso aqui, 4 e 5. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Diga a misericórdia agora. Olha para mim aqui, por favor. Davi vai ilustrar assim, se o Senhor não tivesse conosco, os inimigos fariam conosco como uma enchente. Já viu uma enchente? Leva caminhões, sim ou não? Levam carros, matam pessoas, destrói tudo aonde passa. É ou não é assim? Então Davi diz assim, se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, Israel, os inimigos seriam como águas transbordantes, corrente de águas que transbordariam sobre as nossas vidas e nos matariam, acabariam conosco. Seriam como águas torrentes que viriam, nos afogariam, nos matariam afogados, destruiriam toda a nação. Mas isso não aconteceu, porque o Senhor está ao nosso lado. Glória a Deus. Então ele vai ilustrar que se o Senhor não estivesse ao lado deles, seriam como viesse uma enchente e destruísse tudo, levariam todos mortos. Mas aqui ele enxerga que isso não aconteceu, não porque Davi era rei, não porque Davi tinha o seu exército, mas porque Deus estava ao seu lado. Essa é a importância de você entender que Deus está ao seu lado. Os inimigos de nossa alma, escuta, o povo de Israel, eles eram cercados de inimigos, e os inimigos queriam destruir esse povo, os inimigos queriam acabar com este povo. Só que não acabou, não destruiu por um motivo, somente um motivo. Qual que é o motivo? Deus estava ao lado de Israel. O motivo de você, a tua fé não ter sido destruída, é o único motivo. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Deus caminha ao seu lado. Davi, ele era um homem hábil na guerra, sim ou não? Fora ter suas habilidades, ele tinha o seu exército ao seu favor, que eram chamados como valentes de valentes de Davi. Além de Davi saber lutar, Diaconisa Rose, um lutador, um homem que não temia as batalhas, ele ainda tem os seus valentes. Mas Davi não vai falar, se não fosse as minhas habilidades, se não fossem os meus valentes para lutar por mim, ora diga a Israel. Ele disse isso? Ele disse? Não. Ele disse, se não fosse não é se não fosse os meus valentes, se não fosse as minhas habilidades, não, se não fosse o Senhor, os inimigos teriam nos destruído. Davi demonstra aqui que não confia nas suas habilidades de guerra, não confia em sua espada, em seus carros, seus cavalos, nem nos seus homens,
porque a vitória vem do Senhor. Então, nenhuma vez ele vai mencionar aqui os seus valentes. Ora, diga a Israel, se o nosso exército não estivesse ao nosso... Ele fala isso? Lado ele fala? Não, ele não fala assim, ó. Ora, diga a Israel, se os nossos valentes não estivessem ao nosso lado, se eu não tivesse homem cercado ao meu... Não, ele diz, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Neste cântico, Davi louva ao Senhor, porque ele sabe que Deus está ao seu lado. Minha irmã, pode louvar a Deus. Meu irmão, pode louvar ao Senhor. Mesmo cheio de lutas e problemas, mas uma coisa eu te digo: Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. Esse cântico é louvado em forma de gratidão a Deus por algumas coisas, livramentos, por alguns livramentos de morte, mas por uma coisa, porque Deus estava ao nosso lado. Talvez eu fale isso para você hoje, Deus está do seu lado. Para alguns, essa mensagem não afeta mais, mas essa é uma das maiores mensagens do Evangelho, se não a maior. Deus está ao nosso lado, igreja. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus agindo, quem impedirá? Se Deus quer agir, quem são nossos inimigos para querer nos impedir ou impedir a Deus? Então escute, você veio da sua casa hoje para ouvir a mensagem de Deus, não foi isso? E a mensagem é: se alegre, louve a Ele, porque Ele está do seu lado. Eu não estou dizendo o Neymar está do seu lado. Eu não estou dizendo que algum artista gospel está do seu lado. Eu estou dizendo alguém que é maior do que tudo e todos. Alguém que é eterno, alguém que era ontem, hoje, amanhã é o mesmo, é grandioso, não se pode medir a sua grandeza. Eu falo de Deus, o Deus eterno, o Deus soberano, o Deus grandioso, o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele está do seu lado, e é isso que eu preciso ouvir para permanecer, de que Deus está ao meu lado. Eu não preciso ouvir assim: ó pastor, permaneça aí, porque Deus tem algo bom para você, uma casa, um carro. Eu não preciso ouvir isso. Eu não preciso ouvir isso para continuar a minha caminhada. Eu ouvindo que Deus está ao meu lado é a força que eu preciso para poder continuar nessa noite. Se você que está aqui hoje está abatido, você não está destruído, não, também não estou destruído. E ora, diga, se não fosse o Senhor que estiver ao seu lado. Quem entendeu até aqui? Já reparou quão frágil nós somos? Tem dias que você parece um incrível Hulk. Pode vir qualquer luta, você está ali pronto para enfrentar, é ou não é? Tem dias que uma simples batalha te derruba. Basta uma investida um pouco maior de Satanás, já estamos nós lançados ao chão. Isso aqui é para membro, é para obreiro, é para pastores, diáconos, diaconisa, para todos. Nós somos frágeis, somos pequenos, porém temos Deus ao nosso lado. E o que faz diferença é isso. Não é quem eu sou, mas quem está do meu lado, quem Ele é. Então Davi tinha uma certeza: não fomos destruídos
não fomos mortos, porque Deus estava ao nosso lado. Não se sabe o porquê, além do que eu já falei, se Davi aqui estava cantando este cântico, ou criando esse cântico, quando foi perseguido por Saul, ou por seu filho Absalão, ou então diante do livramento, da mão do filisteu chamado como? Golias. Porque ele falou: você vem contra mim com lanças, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que quer dizer isso? O Senhor está do meu lado, e eu vou contra ti em nome dele. Então Davi aqui, ele entendeu que a salvação, o livramento, vem somente de um, de Deus, não é de outro. Levantamos a bandeira dizendo que o livramento e a salvação, ela vem do Senhor. Não vem dos seus cavalos, não vem dos seus cavaleiros, não vem das suas habilidades, mas vem de um Deus eterno. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Versículo 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Olha para mim aqui. A minha esposa, ela não assiste muito isso, mas eu gosto. Aquele Animal Planet, sobre os animais, Quem já viu um leão perseguindo um animal? Alguém já viu? Eu acho interessante aquilo ali. A Bíblia diz que somos o que do Senhor? Somos ovelha, não é isso? Somos ovelha? A Bíblia diz assim, que Satanás é como um leão que anda ao nosso derredor procurando alguém para tragar. Imagina, você é uma ovelha. Você é o quê? Satanás é como o quê? Como um desdentado, mas é acabado, mas é um leão. Ele é como um leão. Se o leão perseguir uma ovelha, o que acontece facilmente? Já era. Ele destrói. Você é ovelha e ele é como um leão procurando alguém para tragar, para matar, para destruir. Mas por que este leão? Porque leão para nós só há um, o leão da tribo de Judá. Mas por que esse leão não nos matou, não nos pegou, mesmo sendo frágeis ovelhas? Por quê? Porque Deus está ao nosso lado. Pode aplaudir a Ele, aleluia. Bendito seja o Senhor, bendito és tu, Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. O Senhor não nos deu por presa como ovelhas na mão deste leão maldito. Pelo contrário, o Senhor nos livrou, não permitiu que esse leão nos tragasse, somente porque Ele está ao nosso lado. Não é porque eu dizimei, eu ofertei, porque eu faço as coisas para Deus. Não esquece isso. É simplesmente porque Ele está ao nosso lado. Por isso, quando eu falar assim que Deus está ao seu lado, se alegre, meu irmão, porque Deus está ao seu lado nessa noite, amém? Versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos.
Quem aqui já caçou passarinho? Quando era mais novo? Quando, né, o arpão baixava já era, não era isso? Tinha como escapar? Não, né? Eu nunca fiz isso, mas eu já fui com amigos que faziam. É arpão que fala, como é arpão mesmo? É, né? Como que é? Arapuca. Arapuca. Arapuca descia, o que acontecia? Acabou. Mas a Bíblia diz que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Escapamos por causa de quem? Por causa de Deus. Escapamos de algo que não tinha escapatória aos olhos humanos. Olha de onde eu escapei, olha de onde você escapou. Não havia mais saída, aparentemente, não havia mais escapatória. Já estávamos no laço do passarinheiro, mas Deus quebrou o laço e nos tirou dali. Tudo isso porque Ele está ao nosso lado. E olha só que eu vou te falar, amados, anos difíceis de perca de familiares nós passamos. Eu perdi uns familiares meus, você perdeu os seus. Que anos passados difíceis que nós tivemos. Os meus anos foram difíceis, muito difíceis. E se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando o luto entrou em nosso coração, se não fosse o Senhor para te levantar, meus irmãos, se não fosse o Senhor para agir ao teu e ao meu favor, o que seríamos de nós? Em depressão, caído até hoje. Não, mas pelo contrário, estamos de pé aqui, estamos aqui caminhando com Deus, mesmo cheio de luta, mas com o coração grato. Tudo isso porque o Senhor está ao nosso lado. Dias difíceis vieram, dias de lutos vieram também, que são para mim os piores dias de nossa vida. O luto é o pior dia da nossa vida. Só que mesmo no pior dia, Deus está também ao nosso lado, e é isso que fez nós permanecermos. Você está aqui de pé, mulher, homem, você está aqui de pé por um simples motivo. Por um motivo: Deus está do seu lado, Deus está com vocês. Alguns de vocês também receberam más notícias, diagnóstico médico, câncer, doentes. Mas vocês suportaram, vocês resistiram, vocês permaneceram. Por um motivo: Deus está ao seu lado. Terminando já, Salmo 124, verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para mim aqui, por favor. Algumas pessoas buscam socorro, né? Buscam ajuda em outras fontes, sim ou não? Quantas pessoas vão até a Aparecida fazem promessas, eles buscam subterfúgios, eles buscam, viu, Priscila, outro socorro, outra forma de ajuda, a não ser Deus.
Porém Davi, ele tem uma certeza na sua alma: o único socorro que ele tem está em o nome do Senhor, que criou os céus e a terra. Isso quer dizer, não há outra forma de eu ser ajudado. Como a irmã abriu muito bem o culto, é Deus, não é mais ninguém, é Deus, somente Deus, mais ninguém, que pode nos socorrer, nos ajudar. Então Davi tem a certeza: nosso socorro está no nome do Senhor. Davi repetindo, estou acabando já, tinha um grande exército. Davi tinha seus valentes, suas habilidades para a guerra, mas o socorro dele não estava nos seus valentes, não estava em seus cavalos, nem em seus cavaleiros, mas estava no nome do Senhor. Isso faz de Davi um homem segundo o coração de Deus, um homem que sabia que o socorro dele viria de um Deus que protege, guarda, luta nossas batalhas e sempre está ao nosso lado. E para terminar, Salmos 20, versículo 7 e 8. Salmos 20, verso 7 e 8. Salmos 20, verso 7 e versos 8. Davi falou o quê? O meu socorro está onde? A minha confiança está em quem? No Senhor. Verso 7, 20, verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção, confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Outras Bíblias estão assim, Bíblia NVI. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e nos mantemos firmes. Aqueles que colocam a sua confiança em Deus, somente em Deus, não confiam em carros, nem em cavaleiros, nem em outros deuses, esses não vão cair, esses pelo contrário, vão permanecer de pé, mesmo diante das afrontas, das tribulações, das guerras, simplesmente por sua confiança em Deus, e simplesmente porque Deus está ao nosso lado. Não dividimos confiança em Deus e em Maria, em Deus e em Paulo, em Deus e Santo Antônio. Não. A nossa parte de confiança é somente a um chamado Deus. Então, irmãos, vá embora hoje ciente de que Deus está ao seu lado. E eu te digo mais: para você permanecer, era isso que você precisava ouvir. Para você continuar, meu irmão, esse era o remédio que estava faltando para você continuar. Se eu falar assim, você vai receber um carro amanhã, você ia cair até hoje. Amanhã você vai receber o terreno tão procurado, você ia cair hoje. Mas eu vou além. Eu estou dizendo que o Deus eterno está do seu lado. E a reflexão é essa. Eu parei para ficar pensando ontem: o que seria de mim se Deus não estivesse ao meu lado? Aonde eu estaria se Deus não estivesse ao meu lado? Cheguei à conclusão: eu não estaria mais aqui. Eu estaria morto na vida que eu estava.
eu tenho a certeza que eu não estaria mais aqui. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dos nossos inimigos. Vamos aplaudir a esse Deus.